Fala Fiel, esse é o canal do Fielzão e hoje vou trazer nesse vídeo todas as informações referentes ao jogo entre Corinthians e Mirassol, válido pela 27ª rodada que acontece hoje na Neoquímica Arena às 9 horas da noite. Escalação, bastidor, notícias, informações, desfalque, arbitragem, tudo que envolve o Corinthians para o jogo que acontece nessa noite lá na Neoquímica Arena. O Corinthians precisa vencer. Não há resultado contra o Mirassol que importa ao Corinthians que não seja a vitória. O Corinthians vem de 3 derrotas seguidas. Aí você me diz, como assim 3 derrotas e contra o Internacional não foi empate? Pois bem, um empate com sabor de derrota. Corinthians que tomou um gol no último minuto, um gol de pênalti, um gol roubado. Esperamos uma atitude da CBF, esperamos uma atitude da diretoria do Corinthians referente a esse jogo, a arbitragem do jogo contra o Internacional. Mas virando a página, Corinthians precisa entrar em campo com toda a garra, com toda a força, hoje diante do Mirassol. Corinthians perdeu para o Sport fora de casa, perdeu para o Flamengo de virada em casa e teve esse empate diante do Internacional. O Mirassol também, que vem de 2 jogos sem vencer. Perdeu para o Galo no último minuto, fora de casa, estava arrancando o empate, conseguiu tomar um gol ali no último minuto e também empatou com o Bragantino na última rodada. Mirassol, que por sua vez tem sido o grande destaque do campeonato, um time tem sido o bicho-papão aí dos times grandes, tá bem na tabela, com vaga ali até o momento para Libertadores, um time que tem um investimento não muito alto, mas tem sido eficiente dentro de campo diante dos seus adversários. Por isso, certamente não teremos vida fácil. Será um jogo difícil, será um jogo brigado, será um jogo truncado, assim como tem sido todos os jogos do Corinthians. E contra o Mirassol não será diferente. O retrospecto desse confronto está ali 50%. O Corinthians enfrentou o Mirassol nas quartas de final do Campeonato Paulista, venceu por 2-0 naquela oportunidade, inclusive nos sagramos campeões do Campeonato Paulista. E o destaque daquele jogo foi justamente Memphis Depay, com gol, com assistência. Ele foi o grande destaque daquele jogo. Por sua vez, no jogo de ida do Campeonato Brasileiro, do primeiro turno, nós perdemos para o Mirassol por 2-1 fora de casa. Então, tá ali na balança os 50%. Certamente não teremos vida fácil, teremos um jogo duro, um jogo difícil diante do Mirassol. Corinthians conta com o retorno de Yuri Alberto, porém, por sua vez, o desfalque, o grande desfalque aí, podemos dizer assim, é o técnico Dorival Júnior, que justamente foi expulso contra o Internacional. Justamente, eu digo, pelo fato dele questionar, brigar com a arbitragem, querer o direito de resposta mediante os erros que o árbitro do jogo contra o Internacional cometeu. Porém, nós sabemos que tudo que se trata contra o Corinthians é tendencioso. O Corinthians também pode contar com a volta de Memphis Depay. Ele que provavelmente estará em campo, ainda que comece no banco de reservas. Ele que foi convocado para a seleção da Holanda, deve começar o jogo no banco diante do Mirassol. A expectativa é que o Memphis volte a fazer aquilo que ele fez nas quartas de final do Campeonato Paulista. A provável escalação para o jogo de hoje contra o Mirassol é Hugo Souza no gol, Gustavo Henrique e Kaká na zaga, Mateuzinho na direita e Anrileri na esquerda. Bidon, Rian e Ranielli no meio. Bidon, mais uma vez, fazendo aquela função que sabemos que não é dele, aquela função do Garro, mas até que ele tem se saído de forma regular, de forma positiva. E Hugo, também fazendo aquela função ali de ponta, de ala, e muitas das vezes fechando pelo meio, ajudando na marcação. E no ataque, Guinegão e Yuri Alberto. Guinegão, que tem sido um grande destaque, talvez tenha sido o maior destaque nos últimos jogos do Corinthians, fazendo gol, dando assistência, e acreditamos no Yuri Alberto, mesmo que ele tenha sido infantil, moleque, diante do Flamengo, acreditamos sim no potencial que o Yuri Alberto pode trazer nesse momento difícil que o Corinthians se encontra no Campeonato Brasileiro. É claro que essa é a provável escalação, a possível escalação. Mas entendemos também
que o Dorival ele tem feito um rodízio entre os jogadores. Ao invés de usar o Hugo, ele pode usar o Bidu. Ao invés de usar o Rian, ele pode usar o Maicon. Ao invés de usar o Ranieri, ele pode usar o Martinez. É necessário o Dorival encontrar um time ideal. O rodízio ele é necessário, ele é preciso, sim. Mas no momento que o clube, que o time se encontra no Campeonato Brasileiro, ele precisa encontrar uma formação, uma escalação e um esquema tático ideal para poder vencer os jogos. Se tratando de jogo dentro de casa, o Corinthians ele não pode se acovardar e apenas se defender. Nós vimos isso diante do Flamengo, que no primeiro tempo o Corinthians teve uma postura ousada, teve uma postura intrépida, teve uma postura de Corinthians, indo para cima, a torcida empurrando, e é isso que nós queremos diante do Mirassol. Mirassol tem suas qualidades, tem suas dificuldades, está bem no campeonato, tem seu prestígio nesse ano, é digno disso, é merecedor disso, mas o Corinthians é o Corinthians. E não tem comparação Corinthians com o Mirassol. Corinthians se torna favorito por jogar em casa, mas não podemos deixar de valorizar o time que está do outro lado. Tem feito um bom campeonato, tem tido um bom desempenho. Não podemos entrar e achar que o jogo está ganho. Então é necessário que o Corinthians saiba se defender, mas não se acovardar ao ponto de não atacar. É isso que nós esperamos do Bidon, é isso que nós esperamos de Guinegão, é isso que nós esperamos de Yuri Alberto, e que jogue sério, que jogue com responsabilidade, que jogue com amor à camisa. Porque o torcedor que vai 9 horas da noite de um sábado, no frio que vai estar em São Paulo, na Neoquímica Arena, no jogo de hoje, é porque ele ama o clube, é porque ele quer ver o clube vencer, é porque ele vai lá, mesmo o clube na situação que está, ele apoia, ele grita, ele gasta o que não tem pelo clube. É isso que nós não vimos no jogo contra o Internacional, uma torcida do Internacional, que diz que é o time do povo, mas não tinha nem 13 mil pessoas no Beira-Rio no último jogo. Enquanto todo jogo a gente tem colocado 40 mil pessoas na Neoquímica Arena. Então isso serve de lição para vocês jogadores, para vocês diretoria, para você equipe técnica. Chamar a responsabilidade e tomar vergonha, tomar juízo, colocar a mão na consciência e entrar com garra, com coração. É isso que a gente canta 90 minutos na arquibancada. Não somos como os colorados, os cholorados, que com 35 minutos de jogo já estava vaiando o time. Como os porcos que vai o time. Como os trica que vai o time. O time, muitas das vezes, até vencendo, a gente vê rivais, o time vencendo e eles estão vaiando o time. E a gente está ali 90 minutos apoiando vocês. Então o mínimo que vocês devem fazer é entrar com a alma, com o coração, com vontade, com desejo de vencer. A gente não está aqui iludido, acreditando que o Corinthians vai vencer, vai ganhar o Campeonato Brasileiro, não, de maneira alguma. E nem sequer com vaga na Libertadores. Mas o mínimo que nós queremos de vocês é entrega. Que vocês entrem com alma, com coração, com vontade, com garra, com desejo de vencer. A mesma força que a torcida grita na arquibancada é a mesma força que vocês têm que ter dentro de campo para dividir uma bola, para dar um chute no gol. A gente tem visto jogos, o Corinthians jogar vários jogos e os caras não chutam no gol, parece que tem medo. Se chutar no gol não vai fazer gol. Se quer vencer, se quer ganhar, tem que chutar no gol. Na tabela do Campeonato Brasileiro, o Mirassol se encontra em 5º lugar com 43 pontos. E o Corinthians se encontra em 13º lugar com 30 pontos. Ou seja, o Corinthians vencendo o jogo vai a 33. Vencendo o jogo, sobe no mínimo para a 9ª colocação. É isso que nós queremos. Que o Corinthians entre para vencer. Precisamos dos 3 pontos. Não vai ser fácil. O Mirassol tem mostrado, tem provado a qualidade que eles têm. Mas também nós temos que mostrar o potencial que nós temos. O árbitro da partida é o Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais. É um árbitro fraco, é um árbitro tendencioso, já apitou mais de 10 jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Desses mais de 10, apenas um o Corinthians venceu. É um árbitro que gosta de picotar o jogo, de ficar falando, dar cartãozinho besta. Então isso serve de lição
para os nossos zagueiros, para os nossos volantes. Rapaziada, não vamos fazer lambança. Vamos ficar bem esperto com esse árbitro. Ele que apita por Minas Gerais, tem 39 anos, então serve de experiência do passado para a gente colocar em prática, para que não venha virar notícia. Não quero vir depois aqui no pós-jogo falar de Felipe Fernandes de Lima e nem de seus assistentes, e nem do VAR, e nem de ninguém referente à arbitragem. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. A gente se vê daqui a pouco no pós-jogo. Vou falar tudo a respeito do que aconteceu no jogo, comentários, péssimo, regular, bom ou ótimo, e todas as minhas opiniões sinceras referente a esse jogo entre Corinthians e Mirassol. Peço a vocês que se inscrevam no canal, deixa o like, badala o sino e deixa aqui embaixo os seus comentários a respeito desse jogo. Palpite, o que você acha? Qual vai ser o placar? Corinthians vence? De quanto? Quem vai fazer o gol? Como também a escalação. Acha essa escalação ideal? Prefere contra o Internacional? Prefere aquela do jogo contra o Flamengo? Deixa aqui também nos comentários. Tá certo? Porque aqui é Corinthians, aqui é Fielzão.